como descobrir se a sua carreira está alinhada com o seu propósito? Como usar as dores que você passou durante a sua vida para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? E por último, como saber se realmente é o momento exato de você fazer uma transição de carreira e como fazer isso da melhor forma possível. Se você quiser saber a resposta dessas perguntas, fique até o final do episódio, porque eu tenho certeza que você terá a resposta delas. Meu nome é Everton Teles, esse aqui é o Formei e Agora, o podcast da Faculdade Líbano. E hoje eu estou aqui com um aluno que passou da área do direito e foi para psicanálise. E essa mudança fez com que ele encontrasse o seu propósito, e não só o seu propósito, como também a certeza de que ele quer deixar um legado aqui na Terra para as pessoas e, enfim, ele vai contar mais sobre isso. Hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com Rodolfo de Almeida. E aí, cara? Como é que você está? Tudo bem? Everton, obrigado pelo convite e espero aqui poder, de alguma forma, cooperar aí com todo esse propósito aí que você está trazendo. Um grande prazer. Gostou da apresentação? Boa, boa. Fez sentido? Total. Fez sentido. Então, olha, a gente pode começar a partir desse ponto, né, que eu trouxe sobre essa carreira, por exemplo, no direito. Ok. Como é que foi a escolha do direito? Como que você começou? Como é que foi Perfeito. essa jornada? E depois a gente vai falar um pouco dos desafios. Perfeito. Na verdade, a escolha do direito foi uma escolha um pouco por conveniência, né? A família, por parte do meu pai é advogado, então minha madrasta é advogada, irmã, então a família inteira é de advogado, e eu iniciei trabalhando no escritório de advocacia. Entendi. Aí comecei a trabalhar com 12 anos, e aí fui vivendo aquele ambiente jurídico, aprendi a fazer cálculos trabalhistas, tudo, e por uma questão de oportunidade eu acabei optando pelo direito. Mas eu preciso confessar para você que eu nunca tive muita afinidade, foi mais uma questão mesmo de oportunidade, de estamos ali, vai aquilo lá mesmo, tudo, enfim. Mas aí eu acabei apontando também para a área mais acadêmica, eu sempre gostei muito de dar aula, então foi isso que acabou acontecendo. Eu me formei em 2006, eu tenho mais de 30 anos, me formei em 2006 e acabei dando aula, cuidei ali da parte do material de conteúdo programático, ajudei na elaboração do curso e acabei ministrando aula durante uns 3 anos ali. E aí, depois disso, ou melhor, nesse meio tempo, eu também tive um processo de conversão. Mesmo? Tive um processo de conversão. E não que nós fazíamos algo de errado no escritório, mas é uma prática que estava me incomodando muito, né? É uma prática que ia contra aquilo que eu gostaria de viver, que era a questão de acordo com a fé, com aquilo que eu creio, né? Ficou conflituoso. Ficou desconfortável, na verdade, também, né? Já não tinha muito propósito dentro daquilo que eu fazia e aí acabou ficando um pouco desconfortável também. Na época, um amigo meu, inclusive, que ele me ajudou nesse processo de conversão, ele trabalhava com autoescola também, e a autoescola também não tinha lá algumas práticas que eram muito legais, digamos assim. Isso também veio de encontro a ele também se sentiu desconfortável. E aí foi onde a gente acabou decidindo empreender, né? E tentar aí reajustar também juntos a nossa carreira, a propósito nesse sentido. E foi o que aconteceu, né? Entendi. E agora, antes que a gente já passe para o próximo pauta, né? Já deu um ponto e agora eu quero saber como é que foi esse processo de conversão. E não só como foi o processo de conversão, como também como isso mudou a sua vida pessoal e profissional. Porque eu já sei que alguns valores foram reajustados. Foram. Então, como foi esse processo? Isso é muito louco, assim, porque, o Everton, eu sempre carregava dentro de mim uma carência por algo maior, né? Sempre existiu dentro de... Na verdade, eu fui criado nesse sistema, eu fui criado num sistema, só que era muito religioso, né? Então, o Deus que eu gostaria, as experiências espirituais que eu gostaria de ter tido, elas sempre me foram apresentadas e percebidas por mim de uma forma muito religiosa, muito dogmática, muito sistêmica, o que não alcançava, de fato, o que deveria ser alcançado em mim. Entende? Não? Entendi. Fiz algumas visitas, sentia aquela carência, mas me sentia desenquadrado. Onde que eu ia? Então, sabe quando você sente e fala, puxa, eu precisava de algo maior, eu vou para uma igreja e falo, putz, não tá legal. Ia numa outra, não tá legal, não curti. Fui na igreja que até hoje eu estou, né, lá, e foi muito louco o lugar. Eu acabei indo num lugar, me identificando com as pessoas, falei, nossa, que legal e tal, tudo.
e acabei tendo uma experiência um pouco mais profunda com aquilo que estava sendo pregado e tal. Tive uma experiência de singularidade mesmo, com a voz que estava saindo ali do altar, recuou para mim como algo muito profético, muito único. E aquilo é o que eu precisava no momento certo. E o que foi muito louco com isso é que quando eu cheguei na igreja, nós temos, nós, né, vou falar por mim, um errado costume de errarmos e acharmos eventualmente que carregarmos, na verdade, né? Vou fazer uma analogia para ficar mais claro. É como se nós errássemos com muitas coisas e carregássemos essas mochilas conosco, com a gente, né? Ok. E eu cheguei diante de Deus indigno, com um sentimento de indignidade por carregar essas mochilas. Eu entendo isso. E eu me julgava pelas mochilas que eu carregava com um monte de entulho dentro. E dentro do que foi fluindo ali num profético, é como se Deus chegasse de forma particular, única, e retirasse cada uma dessas mochilas e falasse para mim, cara, eu não estou preocupado com as suas mochilas, eu estou preocupado com você. Então, aquilo que eu sempre percebi de forma, abre aspas, religiosa, eu pude perceber e descobrir algo de forma espiritual e verdadeira, entendeu? Entendi. Então é algo que vai muito além de uma religião que me foi apresentado, algo verdadeiro, algo que realmente eu buscava. E aí, como era o que eu buscava, iniciou todo esse processo de entrega, de renúncia, de viver. Sempre flertei com a questão da psicologia, da psicanálise, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. E aí, nesse meio tempo, né, quando eu acabei parando de dar aula, porque eu acabei me envolvendo na igreja e acabei participando de um ministério da igreja que é justamente de ensino. E acabei trocando a minha aula, que era secular, para dar aula na igreja, o que me trazia um senso de satisfação e plenitude muito grande. Só que antes disso, Everton, eu tinha uma condição financeira muito boa e eu percebia que parte desse meu vazio era preenchido muito com as conquistas que eu tinha que ter do mundo. Do mundo que eu falo é desse sistema que nos é apresentado de conquista, né? E eu não estou aqui, eu quero deixar claro para o público, eu não estou aqui defendendo a ideia ou talvez uma teologia da miserabilidade, não é isso. É que quando nós somos preenchidos por algo maior, as questões de consumo, elas perdem a relevância que um dia elas tinham para a formação da nossa identidade, entende? E de fato foi isso que aconteceu, tanto que tinha um padrão de vida, troquei pelo outro. Quando me via, antes eu gostava muito de correr com moto, autódromo, no final de semana, tal, era mais ou menos o meu estilo de vida. E não que hoje eu não faria isso, gosto também, mas era o meu principal, vamos colocar assim, altar, né? E quando eu fui ver, eu estava participando de, cara, servindo pessoas em comunidade, assim, super mais pleno, satisfeito e encaixado no meu estilo de vida, assim. E aí, trazendo para a área profissional, porque a gente precisa, não é porque a gente tem uma conversão que a gente precisa comer, né? E não precisa valorizar também as relações profissionais, que é o que a gente vai falar aqui, é onde eu acho que entra a Líbano com muita... descobrindo hoje, né? Com um propósito, talvez, até. Com certeza, com certeza. Que fez todo sentido na minha vida, isso. Eu, junto com esse meu sócio, nós fomos empreender, né? Então, nós começamos por uma franquia de acessório de semijoias. E como a empresa estava crescendo e nós pesquisamos muito a respeito da empresa, enfim, estava estudando ela, tinha uma oportunidade para nós em Uberlândia. E eu estava até cogitando a ideia de ir para Uberlândia, mas acabou não dando certo, eu fiquei nesse itinerário. E é onde nós descobrimos um sócio lá, posteriormente, que ficava mais nessa parte operacional. Uhum. E nos foi apresentado um quiosque de acessório de celular, né? Um lojista, ele estava se desfazendo, já estava cansado e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não sou do ramo, não é para nós, né? Eu lembro que na época ele ofereceu 90 mil, era 90 mil o valor. Eu falei, cara, não dá, a gente já tá sobrecarregado, não vai. E aí ele foi se desgastando. Ele chegou num determinado momento, ele falou assim, cara, faz o seguinte, me dá aí 10 mil reais. Caramba. Me dá 10 mil reais, leva o estoque, fica com ponto e vê. Eu falei, tá bom, né? Falei, vamos tentar, porque vale a pena o risco e investimento. A gente avaliou, falei, vamos tentar. Cara, e acabou sendo algo bem rentável, que a gente começou a mirar um pouco mais de foco e energia para isso. Falei, cara, o negócio dá, né? Pelo menos na época dava muito. E aí a gente empregou profissionalismo nessa oportunidade mesmo.
Aí onde a gente começou a buscar investimento, eu comecei a me capacitar, então fiz vários cursos de capacitação, fiz Empretec, Empreenda, curso de ferramenta empreendedora, todo o curso de gestão de pessoas, gestão de vendas, tudo que era necessário para gerar ferramenta de capacitação empreendedora eu fiz, né, para aplicar no meu negócio. E aí, de fato, começou a crescer, né, crescer bastante a empresa. E aí no período até meio curto, eu não lembro exatamente a quantidade dos anos, a gente expandiu para 5 estados, então foi Maceió, Sergipe, Minas, que é Uberlândia, ali na região de Uberlândia, São Paulo e Paraná. Paraná foi as nossas 2 últimas operações. Só que o que acontece? E esse é um ponto interessante que me veio agora, que eu também gostaria depois, se você lembrar, a gente explorar. Pelo fato de eu intensificar muito nessa questão espiritual, não faz perder o raciocínio, tá bom? Pelo fato. Tá, senão eu vou perder o raciocínio. Porque entrou um raciocínio intrusivo aqui. Tá, entendi. Vai, pelo fato de eu. O que eu tava falando mesmo? A vida espiritual. Vida espiritual que entrou forte na sua vida. É isso que eu tava falando agora. Mas antes você tava falando sobre as últimas franquias lá no sul, lá no Paraná. O problema é que agora você perdeu o raciocínio na hora parte espiritual. Perfeito, né? Perfeito. O fato de. A minha vida espiritual, quando eu me converti. E de fato é isso que ela traz. Ela veio, é como se fosse uma água, assim, sabe? Se eu fosse fazer uma analogia. É como se ela fosse uma água que ela alcançasse lugares sujos dentro de nós e trouxesse essa limpeza. E de fato é isso que uma... Eu não estou falando especificamente da minha fé. Quando eu falo com uma experiência espiritual mesmo, tá? Não estou segregando. E de fato foi isso que aconteceu. Só que o espiritual, por mais que ele desempenhe um papel de transformação, de restauração, de renovação, a gente não pode negligenciar que atrás dessa espiritualidade também há um ser humano, né? Com limitações fisiológicas, biológicas, né? Comportamentais, hereditárias, congênitas. Existe um corpo que não vai deixar de ser corpo. E não que Deus não possa fazer, mas continua sendo o corpo. Com certeza. Ok? E aí o que aconteceu? Esse corpo veio os efeitos, né? Essa minha intensidade falhou, cara, falhou. E em 2018 eu tive um burnout. Como que foi? O burnout, ele começa a sinalizar, né? Ele começa a sinalizar. Pouco a pouco? A gente não pode cravar, existem alguns sintomas que são comuns. Então, por exemplo, a pessoa ela começa a apontar para uma procrastinação, começa a apontar para uma desmotivação, começa a apontar para um cansaço, começa a apontar para não querer se envolver com algumas atividades que exigem um pouco mais dela. Ela começa a frear, se enfraquecer na intensidade dela, com relação às demandas que ela tem. E aí isso cronificou, teve um burnout, eu não conseguia, fiquei alguns dias ali, não conseguia realmente sair da cama, travou o sistema mesmo, assim. Se eu fosse fazer uma analogia, Everton, é como se a gente tentasse virar na chave de um carro e sem o cabo da bateria. É exatamente a mesma coisa. Você vira, sabe que precisa, sabe que é esse movimento, sabe que é isso que precisa ser feito, e de fato nada acontece. Foi isso que aconteceu. E aí aos poucos eu fui me recuperando, remanejando função, remanejando tarefa, indo inicialmente no piloto automático, que às vezes, dependendo do nosso estado emocional, é isso que a gente faz só no piloto automático para cumprir uma responsabilidade, mas dentro de nós está muito bagunçado. E beleza, passou, isso foi 2018. Voltei, eis que em 2019 tive um AVC, cara. Caraca. Cara, tive um AVC. Como é que foi isso? Cara, eu estava com a minha família, né? Estava com a minha esposa e com a minha filha. Nós estávamos numa reunião de amigos ali. Comi uma feijoada. E aí já estava indo embora. E quando eu estava indo embora, começou a chover. Peguei a minha filha, falei, vamos correndo até o carro, né? Minha esposa foi na frente, a gente foi correndo, dei a mão para ela. E aí fui correndo. Quando eu cheguei perto do carro, eu senti como se fosse um choque. Um choque muito intenso e diferente, algo que eu nunca tinha experimentado. Um choque na cabeça, assim. Eu falei, nossa, não associei a nada. Só que automaticamente o meu braço ele não subia, ele ficou sem movimento. E a minha boca ficou torta assim que eu percebesse ou identificasse o que estava acontecendo naquela situação. Minha esposa entrou no carro e eu não conseguia levantar a mão para abrir a porta. Aí ela abriu a porta, eu falei, nossa, tô estranho. Ela falou, nossa, por que sua boca tá torta? Eu nem tinha percebido. Eu falei, não sei. Não sei o que aconteceu. E aí, tipo assim, aquele mal súbito, intenso, ele foi um pouco melhorando, assim. É uma cabeça muito doendo muito, 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 muito.
Aí consegui, ainda continuei dirigindo. Caraca, você foi dirigindo? Fui dirigindo. E aí fui dirigindo até o hospital, cheguei no hospital. O médico fez os exames preliminares ali ele constatou que eu tive um AVC. Fiquei internado, acho que uns 15 dias na UTI. Nossa, muito tempo. E aí, acho que o curioso, né, ou digamos sobrenatural, não sei, ou o que a ciência não pode explicar, a gente coloca aqui de forma sobrenatural, foi que no exame de imagem existe uma lesão do tamanho hoje de uma bola de tênis, né? E o local onde ficou a lesão, ele está ligado diretamente à fala. Então, teoricamente, no primeiro exame preliminar de imagem, eu não deveria estar falando de acordo com a região em que ficou a lesão, né? Pode ser ainda um mistério também para a ciência isso, né? Tanto que eu estava no quarto nessa ocasião, tinha ido depois da UTI, fui pro quarto, e aí chegou uma médica, uma neuro, para me fazer uma avaliação. Ela, senhor Rodolfo? Eu falei, pois não. Ela, você está falando? Eu falei, tô. Ela falou assim, olha, pode agradecer aí, porque os exames de imagem sugerem que você não deveria estar falando. Eu falei, pois é, mas tô. Mas fiquei ainda, sabe? A voz não ficou, a voz ficou normal. Mas assim, emocionalmente eu fiquei bem abalado. Psicologicamente eu fiquei bem abalado depois daquilo lá, ficava mais irritado. Deixa eu te interromper rapidinho. Depois disso você teve clareza de que Deus te permitiu isso porque Ele quer que você abra sua boca. Exato. Você tem muito ainda o que falar. Exato. Então, assim, quem sabe esse episódio aqui não seja justamente para poder salvar outras pessoas, Exato. Converter outras pessoas. Exato. Então, eu não acredito em coincidência, tá, cara? Esse negócio de coincidência pra mim, hoje em dia, pela profundidade onde eu me coloquei, né? Onde eu tô imerso, ainda tá muito longe ainda onde eu desejo, mas eu não enxergo mais coincidência. Legal. Eu acredito na vontade de Deus prevalecendo. Ele quis, Ele permitiu, Ele deixou e pronto, acabou. Legal. Olha, desculpa te interromper, mas eu quero te fazer um convite especial. Talvez você não saiba, mas na Líbano nós temos mais de 950 cursos divididos em 9 áreas do conhecimento. E talvez algum desses cursos tenha tudo a ver com o seu momento profissional. Por isso, eu quero te fazer um convite a acessar nosso site e conhecer nossos cursos. Quem sabe você não encontra o seu? Acesse o QR Code aqui embaixo e também clique no link na descrição do vídeo para que você possa ser direcionado ao site e conhecer nossos cursos disponíveis. Agora, vamos voltar ao episódio. E acho que vale, de repente, Everton, teve uma história muito forte, né, intensa nesse meu processo de conversão. Depois a gente retoma essa linha do tempo, pode ser ou não? Pode, fica à vontade. Cadê a produção? Produção, pode falar disso aí? Pode, fica à vontade. Brincadeira. Nesse processo de conversão, né, quando eu fiz essa primeira transição de carreira não muito planejada, foi acabando meu recurso e eu acabei gerando um pouco de endividamento. E na época nós tínhamos 2 carros, né? O meu carro e o carro da minha esposa. E nós decidimos em colocar à venda o carro dela, né? Falou, vamos vender aí seu carro e tal. Eu não lembro exatamente o valor na época, mas talvez 12 mil, e aí, acho que era isso, 12 mil e pouco, para vender rápido. E beleza. Anunciei, e uma pessoa chegou e falou assim, cara, tô vendo aqui que você tá vendendo e tal, não sei o quê. Você faz por 11 mil? Era isso. Ele falou, você faz por 11 mil? Eu falei, cara, vem dar uma olhada no carro. O que o carro tem? Eu falei, cara, vem dar uma olhada no carro. Eu dei, assim, continuidade na transação comercial. Né? Na transação comercial. Só que nesse meio tempo a gente foi conversando, tal, papo vai, papo vem. E aí foi onde ele me falou um pouco da história dele, né? Mas não foi no sentido de me sensibilizar, eu creio que para poder se valer de uma proposta. Foi porque algo foi fluindo mesmo, assim. A gente foi conversando e foi fluindo. E aí ele falou, cara, eu casei faz pouco tempo, na época, acho que ele tinha, acho que pouco mais de 1 ano de casado. Olha só o drama dele. E ele passou por uma doença no intestino, que fala doença de Crohn, não sei se você já ouviu falar. Acho que sim. Ela compromete demais o intestino, e esse camarada, o nome dele é Eduardo, ele ficou desenganado mesmo, assim, pela medicina mesmo, assim. E aí o pessoal já tava falando, em outras palavras, é só esperar morrer, mais ou menos isso. E ele é um cristão, cara. E assim, na época a igreja se mobilizou mesmo em oração para poder entrar nessa causa dele. E oraram mesmo, e de fato ele teve isso aí tudo documentado depois com vídeos e tal. E ele, cara, de fato foi restaurado mesmo, assim. E aí, cara, coisas de meses depois, a esposa dele é diagnosticada com câncer. Se eu não me engano, se eu falar alguma bobagem aqui, mas acho que é um grau 5, é algo que já estava caminhando, muito avançado.
E, cara, ele, nesse processo sem carro, ele tinha um carro, havia vendido, então pegava carona de pessoas da igreja e ficava pedindo favor para fazer esse translado, tudo. Eu fiquei muito sensibilizado com isso, né? Ainda mais num processo de conversão bem intenso, no início da minha conversão e tal. E eu senti de ajudar ele, assim, né, com relação ao carro. Só que, né, eu aprendi também que o nosso coração ele é muito enganoso, né? O coração do homem é enganoso. E assim, a gente não pode, muitas vezes, agir de forma emocional, né? A gente tem que ter uma inteligência emocional ali, colocar no crivo da razão, colocar no crivo de Deus e ver. Depois eu quero te fazer a pergunta sobre isso, mas continua. Ok. E aí a gente vê se faz sentido ou não, se não é uma emoção a mais nossa ou não sobre isso e tal. E aí, de fato, passou acho que uns 2 dias a gente conversando, porque eu falei pra ele que eu ia pensar. E na verdade eu estava esperando silenciar o meu coração, cara. Silenciar o meu coração. E aí passou uns 2 dias aproximadamente, eu mostrei pra minha esposa a conversa. Eu falei, cara, eu vou ouvir a voz agora da razão, né? Eu vou levar pra esposa, dinheiro, estamos precisando. A esposa vai falar, você tá louco? Eu falei assim, amor, dá uma olhada aqui. Aí ela viu a conversa, falou, caramba, que história, hein, meu? Eu falei, pois é. Ela falou, e aí, o que você vai querer fazer? Eu falei, então, eu tô sentindo de abençoar ele com o carro. E aí ela vai falar, você tá louco? Ela deu um tapinha nas minhas costas assim e falou, amém, Deus vai prover na nossa vida. Eu falei, vixe, Só vai. agora Vou ter que dar. Vou ter que dar. Agora moiou. Moiou. Mesmo assim eu resistindo. Passou mais uns 2, 3 dias e o cara precisando e tal. Alguma coisa eu ia fazer pra ele, né? E aí, cara, eu tava num culto. E aí um pastor falou, pra mim nada disso aqui tem sentido. Já dei um carro, já dei 2 e não tô nem aí. Eu falei, caramba, cara, é Deus. E aí o que começou a acontecer? Eu acredito que quem estiver nos assistindo aqui talvez até se identifique. Eu comecei a me incomodar em não fazer o que eu deveria fazer, cara. Comecei a me incomodar. Aquilo, assim, é como se a minha paz estivesse vinculada àquela tomada de atitude já. Aí eu falei, cara, já de fato o negócio tomou uma outra proporção, preciso fazer. E aí ele me ligou, e aí, Rodolfo, vai fazer e tal? Eu falei, cara, me liga, né? Ele ligou. Eu falei, então. Eu não vou fazer o desconto pra você, não. Eu falei, eu vou te abençoar com o carro. Como assim? Eu falei, cara, eu vou te dar o carro. Cara, esse cara tava do outro lado, ele começou a chorar. Eu falei, amor, ele vai dar o carro pra gente, e tal, não sei o que, papapá. Aí ele falou o seguinte, falou, cara, eu tô desempregado faz tempo, Deus não tem deixado faltar nada pra mim. Minha esposa tá fazendo rádio, tá fazendo químio, ela não tem fome de nada. Alguns dias atrás, ela tava com uma vontade de comer uma tapioca. E um vizinho, sem saber de nada, bateu na nossa porta, falou, vim fazer uma tapioca pra trazer aqui pra vocês. Então Deus tem cuidado dos detalhes. Eu lembro que ele falou assim pra mim, falou, cara, eu quero ser seu amigo. Eu falei, cara, não tem problema. Eu falei, mas eu não tô fazendo assim. Não me leva mal. Eu tô fazendo porque eu sei que aonde você levar esse carro, quando você falar, cara, vai ser o nome de Deus que vai ser glorificado. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tô em obediência, cara, a voz de Deus com relação a isso e pá. Enfim. E aí e algo que foi muito interessante, o Everton, que eu quero poder ter a liberdade aqui, já que vocês me deram de falar, e eu acho que eu teria feito de novo, cara, foi que ele chegou em casa com um casal que é muito intenso, assim, sabe? O pessoal chama de um casal bem pentecostal, assim, tá? Eu queria conhecer o irmão, o cara chegou, eu queria conhecer o irmão e tal. Eu falei, entra aqui e tal, aí a gente ficou lá, tal, tudo. E eu vivi algo muito constrangedor, e ao mesmo tempo sobrenatural, é muito bom, porque ele chegou, a esposa dele tava sem cabelo, né? Tava com cabelo raspado não, né? Que cai, né? Acho que na rádio da químio. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, você pode orar por mim? Putz, cara, até eu me emociono de falar isso aí, cara. Porque na hora que eu comecei a orar por ele, cara, é como se absolutamente nada tivesse sentido. É como se, de verdade, assim, tivesse aberto um teto dentro da minha casa, assim, um caldo quente tivesse caído e invadido tudo, cara. Uma água quente, assim. Porque foi um negócio tão intenso, cara, tão verdadeiro. E beleza, feito isso, a gente tomou café e tal, tudo. Eu me lembro que ele saiu, assim, daí ele subiu a rampa, assim, a coisa indo embora. Eu falei, que alívio, né? Entre aspas, né? Entre aspas, porque eu tava precisando de dinheiro. E aí fui pra São Paulo, eu lembro, isso foi num final de semana, quando foi na quinta-feira. Na quinta-feira. Eu tinha ido pra São Paulo pra fazer compra pro quiosque,
pro meu quiosque. E eu tava voltando e muito preocupado, né, cara? Muito preocupado já, preocupado, porque você obedece, mas você fica preocupado. E aí eu parei no início da Anchieta ali, no trecho urbano, do lado esquerdo. Tinha uma igreja ali, que agora tem um muro, não dá pra ver. E tava um tempo bem cinza, assim, sabe? E em frente à igreja tinha uma árvore sem folhas nenhuma, tava seca, né? E eu olhei para aquilo e fiquei olhando para a árvore, fiquei olhando para a igreja, enquanto o farol estava parado, enquanto o trânsito estava parado. E aí algo falou no meu coração o seguinte, falou assim: fé sem obra é morta. E eu tive uma experiência ali com Deus de que de fato foi Deus, né, que tivesse falado ao meu coração ali, fé sem obra é morta. Eu falei, amém, não, glória a Deus, tá, precisando pagar a conta, precisando pagar a conta. Beleza, cheguei em casa, à noite e tal, tudo. Uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, Rodolfo, beleza, porque na época a gente não tinha ainda só o WhatsApp, né? A gente tinha ainda telefone, a pessoa ligava em casa, tal, tinha essas coisas, tal. E aí ele falou assim, cara, você tá em casa? Eu falei, tô. Eu falei, posso te ligar aí? Posso. Eu falei, então, Rodolfo, o que acontece? Eu senti de te abençoar, cara. Eu falei, mano, eis-me aqui, você tá falando com o cara certo. Ele falou, mas eu quero te abençoar com um valor, cara. Eu falei, não, valor, você tá louco? Eu falei, é valor, pô. Ele falou, você tá negando a bênção? Eu falei, desse jeito assim, você tá negando a bênção? O nome dele, Eduardo Greg. Caraca! Eduardo Greg é o nome dele. Eu falei, não tô. Ele falou assim, então passa o número da tua conta aí que eu quero depositar um valor na tua conta. Eu falei, beleza, obrigado. Ele falou assim, você não quer saber o valor? Eu falei, não. Ele falou, mas eu vou te falar o valor. Tô te abençoando com 10 mil reais. O valor exatamente do carro, cara. Coisa de dias, assim, depois. Caraca. Então, assim, essas coisas ressignificam ainda mais o nosso propósito, entende? Entende? De saber que, por mais que a gente entregue algo para Deus, que a gente acha que a gente está perdendo, com Deus a gente está ganhando. E hoje, eu estou tendo, sem pretensão alguma, sem planejamento algum, vim num podcast de uma faculdade achando que eu ia falar das pós-graduações que eu fiz com vocês. E essa mensagem está ecoando, talvez, para as pessoas que estão no estúdio, para alguma pessoa que vai ouvir e que, de alguma maneira, precisa ter a fé dela edificada. Entendeu? Cara, sensacional. Sensacional. Eu acredito em tudo que você disse. Tô ouvindo atento, tô ouvindo obediente. E uma dúvida que eu tenho relacionada ao que você disse é que eu também sou muito novo em relação à intimidade com Deus, sabe? Eu tô buscando cada vez mais essa intimidade, cada vez mais me mortificar. E eu acredito que seja uma dúvida também de outras pessoas, e por isso que eu vou perguntar para você. Ok. Talvez você não saiba a resposta, mas tudo bem. Como que a gente difere, cara, a nossa vontade, aquilo que está no nosso coração, daquilo que é vontade de Deus? Porque eu sou muito bom em me convencer. Eu me convenço de qualquer história que eu quiser para poder fazer qualquer coisa que eu queira. Mas como é que eu faço para poder saber? Porque no impulso, às vezes você só tá fazendo a sua vontade e sabe? Então assim, e existe uma outra linha também que tem a sua vontade, a vontade de Deus, mas tem a vontade do inimigo também. Sim. Então, como separar essas vontades? Cara, algo que eu, assim, primeiro que eu acho que Deus ele é soberano, Everton. Então a gente não teria como ter talvez uma receita pronta de uma sistematização operacional da parte de Deus, né? Deus ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, como ele quiser e onde ele quiser. Eu acho que se a gente está sensível, cara, a palavra de Deus fala que o homem espiritual, o homem carnal, ele não discerne. Então, para muita coisa, para muita gente que está me ouvindo aqui, não tem o menor fundamento. Mas quem está buscando vai ter um fundamento. Mas um sinal, ou um indicador, uma placa indicativa, digamos assim, seria algo que vem acompanhado de paz, de muita paz, né? Ainda que contrarie algumas regras. Mas, por exemplo, assim, uma tomada de decisão, já que a nossa pauta aqui é emprego, talvez aquele emprego, fala, cara, eu não sei talvez como vai ser, mas eu sinto muita paz em sair. Eu sinto muita paz em fazer uma transição de carreira. Eu sinto muita paz. Eu não sei, não tenho uma certeza, mas eu sei que tem paz nisso que eu estou fazendo. Eu sempre tive para mim como se fosse esse um indicador. Tanto que nesse exemplo do carro, a minha paz ela estava condicionada àquela obediência. A obediência, cara, é insano o que eu estou falando. Tanto que quando eu estava nesse processo, eu só falei para uma pessoa, né, minha esposa e um amigo, porque eu seria julgado. Eu sei que fala, cara, você é louco, você está devendo, cara. Você está devendo, você vai dar carro. E assim como tem pessoa que pode estar me taxando de louco, inconsequente, enfim. Mas o que aconteceu depois disso?
por essa obediência. Eu fui prosperado, cara. Fui muito prosperado pela obediência, entendeu? Muito prosperado, financeiramente falando. Mas eu não almejei essa prosperidade, eu só fui permitindo com que as coisas fossem acontecendo. Só foi sendo obediente, né? Exatamente. Mas, só para não deixar vocês sem resposta, eu acho que parte das respostas que nos trazem direção, elas estão no manual, né? Estão naquilo que Deus já deixou escrito, que é a palavra, tal, tudo. E não vai ter tudo. Perfeito. Agora é o seguinte, voltando um pouco, você saiu dessa vida de empreendedorismo assim que chegou a pandemia. Porque, forçado, né? A forceps. Pois é, foi uma coisa muito prejudicial financeiramente falando para você, não foi isso que aconteceu? Cara, foi. Eu juntamente com meu sócio, nós havíamos contratado uma empresa de Minas, de BH, inclusive, que havia feito uma auditoria para nossa empresa, para poder precificá-la e tal, e na época coisa de milhões, assim, que valia o grupo. E nós já estávamos trabalhando a estruturação do momento empreendedor que nós estávamos atravessando para poder franquear a empresa. Então já estávamos catalogando fornecedores, criando toda uma estrutura para poder franquear. Foi quando, em 2020, porque assim, vou falar como funciona a dinâmica de shopping, tá? É muito difícil você entrar com uma operação num shopping, é muito difícil, principalmente se um shopping for bom. Porque eles normalmente têm o que eles chamam de qualificação, de mix e tal e tudo, então você não entra, a menos que você não é uma marca, você não entra por uma franquia, fica muito difícil de você conseguir. E lá atrás nós entramos por uma franquia no shopping. E aí é onde nós buscamos essa outra operação de um fornecedor que já estava lá dentro, que acabou nos abrindo a porta. Devido ao nosso bom testemunho, devido à nossa capacitação empreendedora, a forma como a gente trabalhava, e as coisas foram acontecendo, portas também passaram a se abrir para nós, né? Então aquilo que era difícil de entrar, os shoppings começaram a nos convidar, por isso que isso aconteceu, por isso que essa expansão em 5 estados aconteceram, que os shoppings começaram a nos querer aonde nós estávamos, né? Por aquilo que estava acontecendo na nossa vida. E recebemos uma proposta num shopping de Londrina, para adquirirmos uma loja ali, que é muito difícil. E aí eu pensei o seguinte, né? Eu falei, cara, uma loja só não vai... A gente já tinha uma expertise, falei, não vai justificar muito a nossa ida, né? A gente vai... A nossa gestão. Então teria que ser algo um pouco mais agressivo. Então a gente entrou com uma loja no mesmo shopping, algo que nunca tinha como tratativa. É um quiosque do nosso segmento, porque nós já estávamos na condição de lojas e quiosques. E aí entramos, só que isso foi em fevereiro de 2020, cara. E aí, quando a gente recebeu a notícia da pandemia, ficamos desesperados porque nós estávamos embrionando a ideia de ir para o online, né? E aí, cara, imagina, 44 colaboradores num total do grupo. Cara, um custo mensal entre folha, o aluguel de shopping que é altíssimo. Cara, é um absurdo. E nós reinvestindo na empresa. Então, assim, eu sempre fui, algo que me marcou muito, foi porque eu sempre fui muito movido pelo desafio. O que é desafiador é o que eu me interesso. Esse é o perfil da minha personalidade. Nunca fui um cara que não gosta de desafio. E eu sempre tive isso. Só que, cara, quando você tem todas as suas operações locadas em shopping, fica muito difícil de você começar a partir para um online e tal. Só que eu já estava vindo de um burnout e de um AVC, cara, que me afetou emocionalmente também. Então, eu não estou justificando a pandemia, muito pelo contrário, que tem gente que tracionou, cara, que entendeu, que se modificou e soube jogar o jogo. E a vida e a evolução é assim, você saber se adaptar, a capacidade de adaptação. Só que eu não estava nesse estado, então eu só fui sentindo a porrada. Nisso eu já flertava com psicologia, comecei a estudar psicologia, né, um pouco mais pra frente, tudo. Fiz psicanálise, e aí qual que foi a minha proposta? Eu falei, eu vou me capacitar cada vez mais e vou fazer uma transição. Você sentiu paz? Total. E é claro que assim, o fato de você sentir paz não significa que você vai ser isento dos problemas, responsabilidades e autorresponsabilidade, entendeu? Significa que você vai passar com ela com paz. É bem diferente, né? A paz não é a isenção de problema, claro, é a paz em meio a eles, entendeu?
É, pelo menos a companhia dele. Né? Exatamente, no meio, é igual se a gente fosse usar a analogia de Jesus no barco, né? Apostar com paz porque você está com ele ali no seu barco, no barco da sua vida. Então, mais ou menos isso, mas senti muita paz, porque não vi apenas, quando eu fiz essa transição diária, né? Como, para as pessoas poderem entender, eu sou psicanalista, posso falar? Pode, claro. Pós-graduação na Líbano em psicanálise, estou concluindo a pós-graduação de neurociência e sou graduando de psicologia, né? E eu também vi em todo o meu repertório, sabe? Hoje, por exemplo, nos meus atendimentos, eu vejo, Everton, de uma forma mais integrativa, assim, mais holística, né? Então, eu não estou falando que os meus atendimentos eles são voltados para cristão, mas o fato de você ser um cristão atuante como eu sou, me dá um manejo de relacionamento pessoal. E isso pode ser posto na mesa de um atendimento para poder trabalhar a escuta, no caso, para poder trabalhar a questão de empatia, no caso. E eu vejo muito hoje nos meus atendimentos, eu vejo essa questão de forma integral. Então, como que está a sua saúde física, como estão seus hábitos, para, por exclusão, chegar na parte do comportamento. E vale lembrar aqui que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece também esses pilares, né? Que é o físico, que é o emocional, né? O psicológico e também o espiritual. Hoje ela reconhece isso. Perfeito. Então eu faço essa checagem e aí, por último, a gente trabalha a questão ali dos comportamentos, do estilo de vida e tal, tudo. Pra gente responder algumas das perguntas que a gente fez no início, né? Como que você acredita que é o momento certo para uma pessoa que está fazendo a transição de carreira, né? Uhum. Ela poder começar do zero. Cara, quais dicas que você tem para uma pessoa que vai fazer uma transição tão abrupta e que você fez duas? Você saiu do direito para empreendedor e agora na psicanálise. Duas abruptas. Então, assim, como que você verificou? Como é que foi a sua análise nesse momento? E quais foram os pontos que você teve? Existiu pontos de convergência entre essas duas transições? Algo semelhante? Cara, na verdade, assim, a minha forma de transição, eu não acho que é a mais recomendada. Entendi. Sendo muito franco, assim, eu não recomendaria uma transição tão radical. E, de fato, a segunda não era para ser, né? A segunda não era para ser. Eu fui, mesmo trabalhando, negociando com o meu sócio a minha saída, eu comecei a me capacitar e gerar alguns atendimentos, comecei a encaixar isso, encaixar o meu podcast, encaixar já a minha identidade, encaixar a minha estratégia junto da onde eu estava, né? Não foi, eu larguei o que eu vou fazer agora, vou me capacitar agora. Mas foi meio que um bonde andando, né? O barco andando. Mas eu recomendo que a pessoa ela tente fazer de uma forma mais segura, mais planejada, né? Vendo se a área que ela vai apontar é muito complicado. Eu vou dar a minha experiência, claro, né? Não sei claro. se serve para alguém, né? A gente tem que respeitar a individualidade. Mas eu acho, ou hoje eu enxergo assim, que a gente tem que tentar aliar um pouco do nosso dom, do nosso propósito, ao resultado financeiro também, né? Então, por exemplo, existem áreas que são muito mais desafiadoras, que não trazem uma rentabilidade, e a não rentabilidade, o excesso da dificuldade pode se tornar um problema, entende? Então, assim, se a pessoa puder apontar para uma decisão onde ela consiga calibrar tudo isso, então, assim, o que é o meu propósito, e assim, não é só o que quer, é o que ela quer, tem a ver com ela. Ela tem, uma dica que eu dou o que você faria de graça? É uma boa resposta para a primeira pergunta. Como saber se minha carreira está alinhada com o meu propósito? Talvez aquilo que você gostaria de fazer de graça. Se você não dependesse do dinheiro, você faria de graça? Entendeu? Você amaria aquilo que você faz? Eu acho que isso tem a ver. Ah, mas eu não amo. Não, você ama. Alguma coisa alguém ama. Se identifica. Né? Seja de exatas, de humanas, de biológicas, alguma coisa você se identifica. Então eu acho que esse é um caminho. E aí fazer uma análise de mercado. Também não desconsiderei isso. Estudo análise de mercado, sei o quanto que tem apontado. Estou me especializando já estou apontando para empresas também. Então agora dei palestra numa empresa muito grande, não vou falar o nome, mas é uma... Fica à vontade se quiser falar. Acho que pela empresa não é legal porque envolve a questão de saúde mental, mas é uma empresa renomada, é referência no Brasil em produtos de limpeza. Beleza. Ponto.
Então, assim, agora com a questão da NR1, não sei se você ouviu falar, da norma reguladora número 1, eu estou me especializando nela. E aí, para pegar todo esse meu repertório de empreendedor, toda essa minha bagagem jurídica que precisa... Não é todo mundo que sabe sobre a NR1, não. Conta para as pessoas, atualiza. Ok. NR1 é a norma regulamentadora número 1. Ela foi ali implementada pelo Ministério do Trabalho, que ela visa regulamentar ali, trazer uma segurança de riscos psicossociais em ambiente de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de equipamento de proteção e segurança, que você trabalha, você tem que usar um protetor de ouvido, EPI, vai passar a ser a mesma coisa agora com relação àquele ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho que pode promover um assédio moral, um excesso de carga de trabalho, um ambiente estressante, uma dificuldade de comunicação, esse ambiente, ele precisa de alguma maneira ser resolvido, né? E é onde eu entro, com a base do direito, com a base da saúde mental e do empreendedorismo. Acabou que toda... Caraca, você juntou tudo. Você entendeu? Tudo aquilo que eu vivenciei não vou falar me validou, mas gerou em mim competência para entender o colaborador, porque eu trabalhei 15 anos no escritório de advocacia que faz reclamante, sua empresa. Eu empreendi, então eu sei a dificuldade do empreendedor. E eu estudo na questão de saúde mental. Então, assim, todas as dores eu consigo percebê-las e colocá-las em prática com relação a isso. Nenhuma experiência jogada fora. Como é que você entendeu? Gente? Então, tô trabalhando. Como é que a gente acredita em coincidência? Como que acredita? É. Deus te caminhou para isso, cara. Não tem como. Essas três transições, 3 carreiras completamente diferentes. Não existem poucos profissionais no Brasil hoje que teria tanta competência para poder lidar com profissionais com problemas psicossociais, com dificuldades na empresa, quanto você. Porque você vai entender perfeitamente o papel da empresa, o papel do colaborador, perfeito, como ajudá-lo de forma jurídica e... Cara, nossa, isso é perfeito. E aí, Everton, eu alinho tudo isso a um propósito, entende? É um propósito de quê? De não só entender o que o governo implementou como uma medida para a gente adequar uma empresa juridicamente, mas de visitar uma empresa e proporcionar tanto para o empregado quanto para o empregador um ambiente psicológico saudável. Por quê? Porque eu sei também que nós temos recebido de fora da empresa também, cara, uma provocação à doença mental contínua, com esse excesso de informação, com inseguranças jurídicas, inseguranças sociais, econômicas. Então, assim, as pessoas elas estão flertando hoje com doença mental, entende? Sim. Não necessariamente no ambiente do trabalho, mas o estado ou uma pressão do ambiente do trabalho pode potencializar isso, né? Exatamente. Cara, sensacional, sensacional. E isso é uma coisa até para uma grande parte do nosso público, né? Nós temos como maior parte do nosso público os professores e os psicólogos. Então acredito que essa seja inclusive uma frente para que os psicólogos possam estar atentos sobre a SNR1. Perfeito. Você acredita que os psicólogos eles precisam se especializar até mesmo em foco nisso? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Bom, boa pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que não só na psicologia, né? Eu tô com 40 e alguma coisa e sento num banco de universidade. E eu, se tiver que sentar também para fazer uma pós-graduação, sentaria. Então, assim, o mundo, ele está, cara, em constante mudança. A gente precisa se adaptar realmente às mudanças. O psicólogo, ele precisa entender isso, né? Mas eu me identifico com atendimento clínico, não tem problema. Mas, assim, existem oportunidades que surgem à medida que as demandas vão aparecendo, que as dores vão aparecendo, que estão aí abertas. Basta a pessoa querer, cara, se permitir se desencaixar, né? Para se desenvolver, que o desenvolver se desconecta com para conectar com o outro. É o desenvolvimento, é o constante envolvimento que te traz o desenvolvimento. Perfeito. Se a pessoa tiver essa disponibilidade, né, essa disposição em sair da zona de conforto e querer se desenvolver, tem mercado. Perfeito. Tem mercado. E, cara, como é que foi... porque, assim, você já tem uma bagagem muito grande, né? E você fez a pós primeiro em psicanálise, agora em neurociência. Neurociência, isso, né? Você conseguiu adquirir conhecimentos fora da psicologia que você fala assim, cara, isso aqui fez a diferença na profissão? Total. Vou trazer um exemplo de caso aqui, acho que talvez se encaixe com a sua pergunta. Tive uma paciente que veio me procurar, que ela estava sofrendo agressão do marido dela, né? E ela tem um filho pequeno, ela já tem 50 anos e tal. E é óbvio que por conta da violência emocional, por conta da violência que ela sofria,
ela deve, né, ser acompanhada por um profissional da saúde mental, ok? Ok. No entanto, o que eu falei para ela? Ela falou assim, mas eu não tenho emprego, eu não sei o que fazer, eu tô desesperada, eu tô debaixo da guarda dele, ele me agride e tal, não sei o que. O que eu orientei ela a fazer? Eu falei assim, você vai entrar com um pedido de separação e você vai pedir os alimentos do seu filho para resguardar ela da agressão. E foi o que ela fez. Então, assim, o manejo ali acabou sendo jurídico no primeiro momento para afastar ela do ambiente de agressão, para depois, então, cuidar dessa mulher, né? Você imagina uma pessoa que está se apanhando no ambiente, você vai tratar o efeito, mas a causa vai continuar sendo recorrente. Então, eu tiro ela daquele ambiente, dou suporte através dos alimentos, né, entrando com o processo judicial, e aí sim vamos, numa segunda etapa, cuidar dessa mulher, cuidar das emoções dela. Sensacional. Entendeu? Sensacional. E isso é justamente o conhecimento que a pós está te oferecendo, está te ajudando também para poder lidar com isso. Após muito. Porque essa também é uma busca constante dos nossos alunos, né? Que é a busca por conhecimento, por aumentar essa bagagem. Então é importante que eles saibam que a especialização consegue preencher essa lacuna. Perfeito. Preencher esse vazio e tal, que existe um conteúdo que ele é direto, que ele é focal e que ele vai trazer realmente medidas, né, conceitos para serem aplicados na sua profissão. Perfeito. Então não é só um cursinho que você... Não. Everton, eu sou extremamente crítico nesse sentido, cara. Eu sou extremamente crítico e posso te falar, assim, eu nunca vi com bons olhos uma pós, no meu caso com a Líbano, foi online. Eu falei, cara, vamos fazer, né? Vamos ver ali, porque eu falei, quero enriquecer, vou enriquecer, acho que eu consigo, tal, enriquecer conhecimento, vou fazer essa pós em psicanálise e tal, tudo. Cara, assim, a forma como foi criado o conteúdo programático, impressionante. Aula teórica, material resumido, cara, as aulas gravadas, assim, a estruturação de material de aula riquíssimo, tanto que eu optei em fazer a neurociência e vou fazer uma terceira, concluindo. Vou fazer. Tamanho assim, eu vi realmente a estruturação de vocês. E pesquisei também, no meu critério de pesquisa fui ao aprovei, então achei Perfeito. bem legal. E tem feito, de fato, tem feito a diferença, né? Perfeito. De fato, tem feito a diferença. Rodolfo, qual é o conselho, cara, que você daria para as pessoas agora que estão se graduando agora? Primeira graduação, ou até mesmo aquelas que estão em transição de carreira, né? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Um olhar, uma aplicação, uma visão que talvez elas não estejam enxergando e que tal para você fez diferença e que talvez para elas também faça? Eu acho que, cara, são muitas questões que ela tem que considerar. A primeira é se de fato ela se identificou, se ela se identifica com a profissão dela. Isso é muito importante porque nos momentos de baixa você vai se apoiar nisso para poder ter resiliência. Perfeito. Bons relacionamentos. Então, assim, se você tiver uma rede de contato muito boa, isso ajuda muito. Então, você viver realmente o seu ecossistema com relação a isso. E, cara, se você gosta, você se especializa, você se aprofunda e você se desenvolve. Por isso que eu defendo a ideia de não necessariamente um propósito, mas você optar por algo que você goste. Porque o que você gosta, você vai atrás, você pesquisa, você suporta, você se interessa. E são, eu acho que competências como essa que fazem a diferença naquilo que você faz. Tanto que se a psicologia, que é um erro que eu cometi no início, em escolher o direito, né? E que eu corrigi depois fazendo erro. Um erro que teve um propósito maior, digamos assim, né? Que acabou ajudando. Perfeito. Rodolfo, cara, sensacional. Quero te entregar uma lembrancinha nossa. Opa, obrigado. Eu espero que você goste. Com certeza. Pode abrir aí, fica à vontade. Legal. Nossa, obrigado, cara. Obrigado. Maravilha. Obrigado a carequinha mesmo. da Líbano, né, pra Fiquei você. muito feliz. Vou sempre guardar com muito coração, com muito carinho. E esse chocolate maravilhoso. não é qualquer chocolate, Não é cara. não, não é não. Esse aí é um 5 stars, porque Top. nós somos uma faculdade de nota máxima no MEC. Ah. Ou seja, 5 estrelas. Top, e você top. é um convidado também para nós, 5 estrelas. Obrigado. Muito obrigado por ter dado a honra Eu de que estar agradeço. conosco Eu que nesse agradeço por essa bate-papo, oportunidade. tá? Por você ter dividido a sua história, a sua vivência, a sua experiência conosco. Obrigado por essa Foi oportunidade. incrível, foi um prazer mesmo, uma honra Obrigado. poder ter conversado com você, viu, cara? Obrigado, Everton. Estou sempre à disposição de vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, com o convite de vocês em poder falar. Tem um podcast também, posso falar? Pode, cara, deve. Tem um podcast também que fala a respeito de saúde, que se chama Expansivamente Podcast.
No meu podcast eu recebo profissionais da área da saúde também, física, mental, falo um pouquinho. E as minhas redes sociais, né? psi.rodolfo, calma, Krasovski. Quando você colocar psi.rodolfo e você colocar o K, já vai sair ali Krasovski ali. E ali, se você quiser me seguir, ali eu posto bastante dicas de Pô, eu saúde te chamei de física, Rodolfo mental. de Almeida, cara. É, porque faz parte, Almeida também. É grande, mas eu peguei o Krasov, peguei a parte bonita do sobrenome, que eu acho mais bonita, né? Podia Se não ter tem Almeida, feito, vai ser colocar ofendido. assim. Não, eu tô aqui com o Rodolfo Krasovski. É que é difícil, né? Às vezes o professor ia entregar a prova pra mim, Rodolfo, eu falo, esse mesmo, esse mesmo. Mas perfeito, cara. Muito obrigado mesmo, eu tá? que agradeço a Eu gostei oportunidade. muito. Eu espero que, sinceramente, as pessoas que estão assistindo, elas se desenvolvam, possam ter exemplos, possam ter um contato mais próximo com Deus, sabe? Esse é o propósito maior. Acima de pós-graduação, acima de Líbano, acima de Everton, acima de Rodolfo, Deus está acima de qualquer coisa. É isso aí. Acredito Então, cara, nisso muito também. obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E pra você que ficou até aqui, eu quero só te pedir uma coisa. Compartilhe esse episódio. Por favor. Talvez tenha algum amigo, algum familiar, algum parente seu que esteja precisando ouvir tudo aquilo que o Rodolfo disse. Talvez alguma mensagem daqui possa transformar a sua vida por completo, a vida dessa pessoa por completo. Então faça esse favor, porque te ajudou, pode ajudar outra pessoa também. Então, assim, muito obrigado. Espero sinceramente que você tenha gostado do conteúdo, que você tenha se emocionado. Enfim, que isso tenha transformado a sua carreira e sua vida pessoal de alguma maneira. Então eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e fique com Deus. Quem estão levantando a mão aí? Olha, faz esse final, você ficou fora do microfone. Eu falei muito fora do microfone? Esse finalzinho. Tchau. Hã? Desde o começo do tchau. Aí tu fica tipo assim, ó. Entendi. Pode falar de novo? Pode. Então é isso, eu só queria te agradecer mesmo e te pedir uma coisa. Compartilhe esse episódio com algum amigo, algum familiar seu, para que, já que você foi impactado por ele, quem sabe você possa impactar a vida de outra pessoa. Afinal, essa mensagem do Rodolfo, ela não pode ficar só aqui. Então faça esse favor. Não quero mais nada de você, apenas que você compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. No mais é isso, eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.